1 Samuel capítulo 1, versículo de número 4, diz o seguinte: E sucedeu que no dia que Eucana sacrificava, dava a ele porções a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos e a todas as suas filhas. Porém, a Ana dava uma parte excelente, porque amava a Ana, embora o Senhor lhe tivesse cerrado a madre, e a sua rival excessivamente a provocava para a irritar, porque o Senhor lhe tinha cerrado a madre. Curve a sua cabeça nessa hora. Senhor, declaro o poder da Tua palavra sobre os nossos corações, sobre as nossas mentes, para trazer libertação. Eu declaro esse ambiente liberado para que a Tua unção venha pairar sobre esse lugar, para trazer renovo, para trazer restauração, ou para trazer um novo tempo sobre vidas que aqui estão. Eu te entrego as nossas vidas e os nossos corações em Tuas mãos, para que o Senhor venha me usar como canal de bênção. Em nome de Jesus, amém. Você pode se assentar? Glória a Deus, aleluia. Eu quero começar falando nessa noite de uma história que nós acabamos de ler, de uma família. Eu quero falar do tempo bem antigo, um tempo bíblico bem antigo, um tempo histórico, mais ou menos no que nós conhecemos na história como Idade do Bronze. Aproximadamente 1105 anos antes de Cristo, no final do período dos juízes, que é caracterizado por uma liderança de um homem que liderava militarmente, liderava politicamente e liderava religiosamente. Esse texto ele discorre num local chamado Siló, nas montanhas de Efraim, um local que é conhecido como estratégico para o povo de Israel. Foi o local onde foram divididos todos os territórios, onde cada tribo haveria de se encontrar, onde cada tribo iria residir. Um local estratégico e de governo, desde Josué até Davi. Para você ter noção da importância de Siló, era o local onde o tabernáculo descansou. E a Arca da Aliança, o Talmud diz, os escritos dos sábios judeus, diz que a arca descansou 369 anos em Siló. Isso fez com que, todo ano, nas festas de peregrinação, as pessoas iam até Siló. Se tornou um lugar festivo, um lugar de alegria, um lugar de comemoração. As tribos se reuniam ali para glorificar ao nome do Senhor por tudo aquilo que Deus havia feito em meio ao povo de Israel. Israel se conduzia até Siló para celebrar a paz, porque Siló simboliza a paz. O significado em hebraico de Siló é a paz que o mundo não dá, mas que Deus dá à minha e à tua vida. Em Siló é também conhecido como o local onde pela primeira vez o Senhor é chamado de Yahvé Sabaó, o Deus da guerra. Isso pode ser até contraditório, porque quando Deus ele vem e é reconhecido como o Senhor das nossas pelejas, Ele vem para trazer uma paz sobre a tua vida que ninguém pode dar, mas só Ele pode dar para a tua história. Aleluia! Glória a Deus! Dentro dessa história cultural que nós acabamos de ler, sobre família, sobre Siló, nós encontramos uma cultura que é bem diferente da nossa, uma cultura oriental, uma cultura bigâmica. Se nós pararmos e observar esse contexto, nós vamos ver que Eucana, ele possuía 2 mulheres. Interessante isso dentro dessa cultura, porque isso é permitido
dentro da cultura antiga judaica, porque a lei que regia aquela época, o Código de Hammurabi, semelhante à lei de Israel, dizia: se um homem, ele possui uma mulher, e essa não pode ter filhos, ele pode casar com uma outra mulher, e se a mulher não aceitar, a sua família tem que devolver até o dote. Isso é muito complicado. Mas dentro da nossa cultura funciona de uma outra forma. Para você entender as relações conjugais em Israel, elas têm uma importância tão grande dentro do contexto familiar, que nós herdamos algumas coisas. Para você parar e observar, dentro dos escritos do Talmud, dentro dessa cultura judaica, desses escritos dos sábios, eles consideravam tão importante as relações que eles consideravam como uma mitzvah, como mandamentos para a vida dos homens daquela época. E a sua vida familiar era acompanhada da sua vida profissional. Para você ter uma noção de como a profissão era tão importante no relacionamento conjugal, aquele que era um trabalhador autônomo, uma pessoa que trabalhava por conta própria, ele tinha que exercer a sua relação sexual com a sua esposa todos os dias. Olha aí, hein? Já parou para pensar? Às vezes você fica imaginando a sua realidade. Aquele que era empregado, ele tinha que comparecer juntamente com a sua esposa 2 vezes por semana. Aquele que era condutor de caravanas de burro, ele tinha que comparecer 1 vez por mês. É bem diferente da nossa realidade. E para aquele que era condutor de caravanas de camelo, 1 vez a cada 3 meses. E para aquele que tinha uma outra profissão de marinheiro, era 1 vez a cada 6 meses. E se a gente trazer para a nossa cultura, nós vamos achar muito estranho. E se fizermos comparação, tem muita gente que pode ser como autônomo, mas prefere ser como marinheiro. Esse que é um grande problema da nossa cultura hoje, né? E às vezes nós paramos e trazemos para o nosso contexto e vemos que isso é a verdade. Porque esquecemos, às vezes, de cuidar do nosso casamento, da nossa relação sexual, que é tão importante e um grande alicerce de todo casal. A mulher, ela também tinha o poder de influenciar dentro da escolha da profissão do marido. Se o marido quisesse trabalhar como marinheiro, ela tinha o direito de fazer com que ele desistisse da ideia. Ó, teve umas irmãs que já se empolgaram. Mas eu quero entrar justamente dentro dessa história, dessa família que nós acabamos de ler, que passa por um momento de crise, um momento de dificuldade. E o grande problema aqui não é o diabo, não é o homem, mas o Senhor traz um momento de provação para essa mulher que se chama Ana, porque ainda mesmo que o Senhor a houvesse deixado estéril. Para você entender a condição de uma mulher estéril, é a condição mais dolorosa para uma mulher, principalmente dentro desse contexto cultural. Uma mulher que ela não podia ter filhos, uma mulher que ela não podia ter um herdeiro, uma mulher que a sociedade enxergava ela como uma mulher que estava debaixo de uma maldição. Uma mulher que era vista de forma diferente para os outros. Uma mulher que passava dentro da sua casa a sua própria esterilidade de olhar para si e ver que não era capaz de produzir um fruto, uma vida que não era capaz de gerar vida. Uma mulher que era discriminada desde a sua casa até em meio a todos que viviam ao seu redor. E às vezes nós olhamos para as nossas vidas, nos enxergamos como Ana. Nos enxergamos dessa forma, limitados,
Limitados porque as circunstâncias, elas sufocam. E quando nós olhamos dificuldades em nós mesmos. E essa mulher, ela tem mais um agravante, porque todo ano ela subia à casa do Senhor. Anualmente ela subia. E quando ela chegava juntamente com o seu esposo, e juntamente com Penina e seus filhos, o historiador Flávio Joséfo diz que Eucana, quando ele sobe no sagrado tabernáculo, ele pegava o sacrifício e distribuía para Penina, ele distribuía para os filhos de Penina e dava uma porção excelente, uma porção dupla para Ana, uma porção diferenciada para Ana. Mas ela não olhava para a porção, ela olhava justamente ao seu redor, porque ela não podia desfrutar daquele momento que a outra desfrutava. Isso fazia com que ela se via como uma pessoa totalmente limitada e impotente. Isso fazia com que Ana só olhasse os seus próprios problemas. Ana subiu 25 anos a Siló, ao sagrado tabernáculo, e nós enxergamos que, na verdade, o nosso problema é quando nós não chegamos aqui, porque às vezes nós viemos aqui apenas com o nosso corpo. O problema é quando nós nos apresentamos diante do Senhor apenas para pedir, apenas para fazer com Deus como um escravo. Mas se você nessa noite parar e observar que Deus sempre esteve aqui em busca da tua adoração, da palavra que sai da tua boca, você vai começar a mudar o foco da tua vida. Quando você entender que Deus é o Senhor e você é o servo, você vai começar a vir aqui para levantar as mãos e glorificar a Deus por tudo que Ele tem feito na tua vida e na tua história. Aleluia! Aleluia! Ana subia da forma dela, na limitação dela. E vai chegar um momento que no meio da tua limitação, Deus vai ter um encontro contigo, para te mostrar que não é do teu jeito, mas é do jeito que Ele quer fazer contigo. Aleluia. Porque às vezes nós viemos cultuar cheio de problemas e esquecemos de colocar diante do altar. Às vezes nós dizemos que somos crentes, somos evangélicos, usamos vários jargões para dizer que somos homens e mulheres de Deus, mas quando o problema vem, nós descarregamos tudo, sabe aonde? No remédio de tarja preta. Colocamos todas as nossas dificuldades e deficiências nas condições humanas, achando que tudo aquilo que é humano vai resolver o teu problema. Achando que é o teu patrão que vai resolver o teu problema, achando que é dinheiro que vai resolver o teu problema, mas quando você tem consciência, e pensa de forma como um adorador, você vai entender que quando você dobra o teu joelhinho para orar, quando você coloca a tua boca no pó, algo diferente vai acontecer para mudar a tua história. Aleluia, glória a Deus. O problema de Ana não estava no que ela via, porque quando ela enxergava, ela olhava para Penina e ela achava que a sua rival era o seu grande problema, porque toda vez que se subia ao tabernáculo ou no dia a dia da vida, Penina sempre olhava para Ana no seu próprio limite, no limite pessoal de Ana, e sabia como alfinetar, sabia como fazer com que ela gritasse, fazer como ela olhasse somente para suas próprias limitações, porque tem muita Penina que se apresenta dessa forma, olhando sempre a tua fragilidade. Você já parou para pensar quantas pessoas olham para você e só olham para as tuas deficiências? Você já parou para imaginar quantas pessoas olham quando você faz algo? Eles olham justamente para coisa que você pode ter acertado tudo, mas se você errou isso, vai olhar justamente para onde você errou. Você já parou que Penina sempre vai olhar para a tua esterilidade?
Penina sempre vai olhar para a tua falta de frutos. Penina sempre vai olhar para o teu ponto fraco. Penina sempre vai dizer que você não é capaz de realizar nada, que tudo que você coloca a mão não dá certo. Você já parou para imaginar que às vezes as peninas da vida podem ser contra você, sempre apontando os teus erros do teu passado? Sempre olhando para trás, lá onde você errou, para onde você não quer errar mais, mas vai olhar para lá, para onde você errou. Às vezes, penina paralisa até o teu ministério, o teu chamado ministerial. Quando você sobe no altar de Deus para ministrar a palavra, vai sempre olhar para o teu passado. Ele está pregando, mas ele fazia isso. Ele está pregando, mas ele fazia aquilo. Ele está ministrando a palavra, mas fora do púlpito ele é assim. E tem muita gente que paralisa a sua vida justamente aqui. Justamente numa palavra contrária que lançaram contra a tua vida, que lançaram contra o teu chamado, que lançaram um dia dizendo que você não ia chegar a lugar nenhum, e você para os projetos que Deus gerou no teu coração, achando que você não é capaz, achando que você não pode chegar a lugar nenhum. E as coisas de Deus ficam paralisadas, porque além de você olhar para você, às vezes você também começa a olhar para os erros dos outros. Mas só que chega uma hora que a tua história tem que mudar, porque Deus está aqui para mudar toda e qualquer situação sobre a tua vida. É por isso que Deus te trouxe aqui hoje. É por isso que essa unção está transbordante aqui hoje, para quebrar todo e qualquer jugo do diabo contra a tua vida. Aleluia. Às vezes, perdoar por toda a penina, por todas as covardias que as peninas da vida fazem, perdoar é um sinal de inteligência da nossa parte. Quantas peninas você conhece? Quantas peninas estão aí para te caluniar? Talvez nem aqui na América, mas ficou lá no Brasil, te calunia de lá, te difama de lá. Isso dói o teu coração aqui. Mas chega uma hora que é você que tem que dar esse basta. É você que tem que mudar essa situação. É se lembrar que você vai todo ano, todo domingo, todo culto à casa do Senhor. Mas você tem que parar de viver de culto em culto e começar a viver de glória em glória. É você entender que você não vem aqui por uma obrigação, mas você vem a esse lugar por prazer. É você entender que quando Deus te traz aqui, não é apenas para você passar umas horinhas, mas é para Deus transformar a tua história, a tua casa, a tua família, o teu trabalho, e tudo que você coloca a mão já é abençoado. Aleluia. Tem um segredo nessa segunda porção, nessa porção de excelência. Existe algo diferente, porque quando Eucana, ele dava para Ana a porção, não era a mesma porção que ele dava para Penina. A Bíblia diz que a porção é de excelência. Ele colocava nas mãos dela, para ela e por um filho. Ele começou a gerar no seu próprio coração a própria fé, que move as montanhas. Ele começou a ofertar aquilo que ele não via, mas ele acreditava que Deus podia fazer por ele. Ele começou a ofertar não somente por ele, ele começou a ofertar na limitação dela, para que ela pudesse enxergar que havia uma parte excelente que ele colocava sempre diante do altar. Ele acreditava, sem ele ver. Ele acreditava, eu estou colocando aqui pelo filho que já vem, pelo filho da promessa, pelo filho que vai mudar a minha história, pelo filho que vai mudar a história da vida da minha mulher.
A segunda porção não é qualquer porção, é a porção da graça de Deus, a porção que ninguém vê. É aquela porção que você coloca diante do altar do Senhor, que só Deus e você sabe qual é o segredo. É aquela porção que Deus gerou aí dentro do teu coração, que há tempos você deseja realizar sonhos e projetos em Deus, e você não conhece nem dá o primeiro passo. E às vezes você pensa que é de você mesmo, mas eu quero te dizer que essa segunda porção, ela move a mão de Deus para fazer tudo ao seu favor, porque ninguém sabe quando você está no teu quarto, no momento que você está no teu carro, quando você está lá se derramando aos pés do Senhor, chorando sem ninguém ver, ninguém sabe da tua dor, às vezes te acusam injustamente, e você não se contém e chora. Às vezes te caluniam injustamente, te difamam e você não sabe por quê, mas você sabe é chorar diante de Deus, para que Deus mude a história da tua vida. E você é como Ana, você está aqui, porque Deus hoje quer tratar contigo, quer tratar no teu coração, de tudo aquilo que você vem fazer aqui, nesse lugar, e a única coisa que você tem que fazer com excelência, é colocar o teu coração no altar de Deus. Preste atenção, não é você que vai fazer, você só move a mão de Deus, e foi isso que Ana entendeu, porque teve uma hora que ela subiu diferente. Ela não subiu mais à casa de Deus para pedir, ela subiu à casa de Deus apenas para adorar. Ela subiu à casa de Deus com o coração puro e rasgado, ela subiu com o coração limpo, ela esqueceu a rival, ela esqueceu os problemas, ela esqueceu as circunstâncias, ela esqueceu toda a acusação, tudo que falaram dela, ela deixou para trás. Não interessa o que estão falando de mim, o que interessa, o que importa para mim, é que eu vou buscar a face do meu Deus. E quando você rasga o coração, a palavra diz que Deus não resiste ao coração quebrantado. Deus não resiste o coração que se aproxima diante do altar dele aberto e quebrantado. Às vezes você perdeu, você chegou a esse lugar apenas com o propósito de uma vida melhor. Às vezes você chegou aqui na América, esqueceu de consultar a Deus e perguntar se era da vontade dele para a tua vida que você estivesse aqui. Mas isso não importa, você está aqui. E Deus está aqui com você, falando contigo essa noite. Às vezes a tua vida virou uma rotina que você não tem tempo nem mais para buscar a face do Senhor. E eu quero te dizer, eu vim como profeta para essa nação, não vim para cá para cruzar os meus braços e apenas estudar, não. Eu vim para cá para ser profeta de Deus e eu vou ser sobre a tua vida hoje. Quando eu senti o negócio apertar aqui, meu irmão, sabe quando foi? Quando eu vi que o pessoal não gostava de orar muito. Eu falei, está amarrado, meu irmão. E isso que o pastor Luciano fez aqui, é um desafio para a tua vida, porque eu sei que vai mudar a tua história. Quando eu vim para cá, eu falei com a minha esposa, a nossa vida é regada de oração. A sala da minha casa é meu altar de oração. É lá que a gente coloca os planos e propósitos que nós temos nas nossas vidas diante do altar de Deus. Eu falei, meu amor, a gente tem que mudar esse negócio, está muito estranho. O negócio aqui está estranho. O pessoal aqui não é muito chegado a esse negócio de oração, não. E se a gente não parar e observar, a gente vai ficar igual lá as igrejas que são na Europa hoje, tudo virando templo muçulmano. Eu vim para cá para ser profeta e você profetiza, então vamos começar a buscar a Deus. Então nós temos hora para buscar a Deus. Para mim não importa, você que está filmando e está vendo essa mensagem, não importa o religioso que diz que o meu horário é um horário religioso. Eu quero te dizer que o meu horário é o meu tempo que eu tenho com meu Deus para falar com Ele, a hora que eu marco, a hora que eu quero, aonde for, eu tenho horário com Deus sim.
Porque às vezes vão dizer, por que você ora tanto? Eu oro porque eu tenho um Deus que fala comigo. Eu oro porque eu tenho um Deus que tem intimidade comigo. Eu oro porque tem um Deus que libera o seu coração para mim, que me entende, que quando eu clamo Ele me ouve, e quando eu peço Ele me dá. Tem muitos que vão te criticar como Penina porque você ora, mas continua orando, deixa falar. Lá em Isaías diz que toda língua que se levanta contra as nossas vidas em juízo, o Senhor já trouxe condenação. Porque Deus só vai me conhecer, meu irmão, quando eu dobrar o meu joelho para falar com Ele. Quando Ana dobrou o seu joelho e falou para Deus, agora eu entendo, porque o tempo passou e eu não entendi o seu propósito sobre a minha vida. Agora eu entendo que vou oferecer a minha porção de excelência, porque aqui existe um segredo de intimidade com Deus. Eu vou oferecer essa porção de excelência. Eu vou voltar para minha casa. Eu vou amar o meu marido como nunca antes. E Deus vai fazer o milagre acontecer na minha vida. Ela fez dessa forma. Eu quero te dizer que o milagre que Deus fez na vida de Ana marcou a história dos profetas sobre Israel. O que Deus tem para fazer na tua vida não é somente para marcar a tua história, mas é para marcar a tua geração, é para sacudir a tua geração, é para você ser conhecido, ou como Ana foi conhecida, aquela que gerou o profeta, que mudou a história de uma nação. E ela falou, e deu um nome ao seu filho, Samuel, ou seja, Shema, ouve, ele me ouve, o Senhor me ouve. Quando eu dobro o meu joelho, o Senhor me ouve. O Senhor me ouve quando eu falo com Ele. O Senhor me ouve quando eu choro diante dEle. O Senhor me ouve para realizar tudo o que Ele tem para fazer na minha vida. O meu tempo é limitado, eu não posso falar mais. Eu termino por aqui porque eu quero voltar para entregar mais da parte de Deus para você. Se coloque de pé nessa hora. Eu quero orar por você. Eu quero orar debaixo dessa unção de Deus. Eu quero orar pela tua vida, eu quero orar pelos teus projetos, eu quero orar para Deus mudar a tua história, eu quero orar porque eu sei que debaixo dessa unção, Deus tem mais para fazer sobre a tua vida. Eu quero declarar que quem tem sonho, quem tem projeto de Deus, não vai morrer no meio do caminho. Você vai ver Deus fazer e cumprir tudo aquilo que Ele te prometeu.